No vídeo de hoje nós vamos eleger o lateral esquerdo do Flamengo de todos os tempos, o titular e o reserva. E mais, o Gerson estaria a caminho da Premier League? Será mesmo? O Flamengo consegue 2 pareceres jurídicos para retornar aos treinos. Será que isso seria suficiente? E como as pessoas só tacam pedra em árvore que dá fruto, tem mais jornalista querendo bater no Mengão. Vou te contar nesse vídeo. Tudo isso e muito mais aqui no Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Roda a vinheta. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o seu canal do Mengão aqui no YouTube. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente comente as principais notícias do Mengão. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com a nação rubro-negra e assim a gente vai fortalecer o canal cada vez mais. Nosso compromisso, como eu canso de dizer, é trazer as notícias de forma mais objetiva possível e sem qualquer tipo de enrolação. Então, vamos às notícias, vamos lá. Bom, a primeira notícia é que o Flamengo conseguiu 2 pareceres jurídicos que permitem o retorno aos treinos. Obviamente, permite esse retorno mediante uma série de critérios a serem seguidos pelo clube. A questão é, a simples emissão desses 2 pareceres já permite que o clube retorne aos treinos? A resposta é não, não permite. Por quê? Porque quem decide se uma atividade pode ser praticada ou não é o governo do estado. O Flamengo vai ter que requerer ao governo do estado, e aí nesse requerimento ele vai juntar esses 2 pareceres, vai requerer ao governo do estado o retorno dos treinamentos. Essa é a ideia do Flamengo. Ocorre que internamente há uma resistência de determinadas pessoas desse retorno. Por quê? Porque essas pessoas entendem que nós estamos num momento de crescente da pandemia e seria um contrassenso justamente nesse momento retornar aos treinamentos. Uma outra ala do Flamengo está preocupada com a questão da ausência, né, não entra mais receita no clube, né? E assim que retornar as atividades, que o clube esteja pronto para retornar às atividades. Então, embora haja esses 2 pareceres permitindo, né, ou entendendo que o clube poderia retornar aos treinos, tem 2 coisas a serem colocadas. Uma é que internamente o clube enfrenta algumas resistências quanto a esse retorno e, na verdade, a última palavra, se vai retornar ou não, quem decide é o governo do estado, mesmo com esses 2 pareceres. Então a questão aí está um pouco complicada para quem entende que tem que retornar aos treinamentos agora. Então temos que aguardar a evolução dessa questão do retorno ou não aos treinamentos, beleza? A outra notícia que saiu seria sobre a possível saída do Gerson do Flamengo indo para a Premier League. Não vai, o Gerson não vai para lugar nenhum, o Gerson vai continuar no Flamengo e, como eu disse agora há pouco, nesse momento de pausa do futebol, de parada do futebol, as pessoas precisam cavar determinadas notícias que é para ter algum tipo de audiência. Pessoal, não vai, o Gerson vai continuar. Ah, mas você tem alguma fonte que diz isso? Não, não tenho fonte nenhuma, tem só um pouco do raciocínio lógico. Estamos vivendo um período que está todo mundo perdendo receita. Quem é que está pensando em contratar agora? Ah, mas pode contratar? Até pode, mas isso vai de encontro a lógica das coisas. Então os clubes, seja aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, em qualquer outro lugar do mundo, estão passando por um momento de crise e de dificuldade financeira. Quem é que está pensando agora em contratar? Pode planejar um planejamento futuro, pode até ser, mas agora, esqueçam, o Gerson não vai para lugar nenhum, o Gerson vai ficar no Flamengo, o Gerson está pensando em seleção brasileira, essa é a verdade. Houve aquela questão de quando ele estava de férias, né, e ele não foi para a seleção brasileira, aí o que o Juninho falou, aquelas besteiras todas lá. O Gerson quer agora, né, quem gerencia a carreira do Gerson quer de alguma forma
deixar esse fato para trás e botar o Gerson novamente ali na boca para ser convocado para a seleção brasileira. É isso que o Gerson pensa hoje. Não esquece esse negócio de que vai para a Premier League, não vai para lugar nenhum. O Gerson vai continuar, o nosso Coringa vai continuar no Mengão. Pode confiar no que eu estou falando. Uma outra notícia é que agora parece que virou moda jornalista querer bater no Flamengo, né? Obviamente que o que dá audiência para essas pessoas? O Flamengo tem que bater no Flamengo de alguma forma para conseguir o mínimo de audiência. Dessa vez foi o jornalista Luiz Felipe Castro, da revista Veja. Qual a manchete da reportagem dele? Palmeiras dá exemplo na crise. Corinthians, Flamengo e outros, vexame. Aí ele vai retomar aquela discussão sobre as demissões no Flamengo, que eu já falei exaustivamente sobre isso, vou deixar aqui no vídeo aqui sugerido, dei uma olhadinha lá, está bem explicada a questão das demissões. E aí ele vem falar que o Palmeiras dá exemplo, é um exemplo a ser seguido. Bem, vamos lá. Primeiro, o Flamengo é um clube que se sustenta por si mesmo. O que isso quer dizer? O Flamengo é autossustentável. O Flamengo não depende praticamente, única e exclusivamente de um patrocinador, assim como o Palmeiras. O Palmeiras hoje depende única e exclusivamente, ou na grande maioria da sua receita, de um único patrocinador, que é a Crefisa. E prestem atenção no seguinte, isso vai explodir daqui a pouco. Por quê? Alguns diretores do Palmeiras ajuizaram uma ação que já tiveram até ganho de causa, transformando esse patrocínio em empréstimo. Palmeiras, é isso aí. Então, o Palmeiras agora é devedor da Crefisa. Vou repetir o que eu estou falando. Todo esse dinheiro que a Crefisa investiu no Palmeiras agora está sendo entendido pela Justiça como um empréstimo da Crefisa. Por quê? Porque quando você tem empréstimo, tem uma questão de arrecadação, de alíquotas, de um monte de coisa. Quando é investimento, não teria. Então, um fogo amigo lá interno do Palmeiras ajuizou uma ação para dizer, olha só, isso não é investimento, isso não é patrocínio, isso é empréstimo. Então, logo daqui a pouquinho, não dou aí, sei lá, 1, 2 anos, e vocês podem me cobrar isso lá na frente, esse patrocínio do Palmeiras vai se voltar contra o próprio clube. E aí, agora os caras querem falar do Flamengo. A Crefisa, ela não teve nenhum tipo de problema, pelo contrário, as instituições de crédito ganharam um financiamento forte do governo para poder justamente emprestar no varejo, e diferentemente de outros patrocinadores que perderam suas receitas. As financeiras, as instituições financeiras, pelo contrário, elas estão, por incrível que pareça, elas estão vivendo um momento de alta. Então o Palmeiras não perdeu grandes quantias em termos de patrocínio, perdeu outras receitas como outros clubes, mas na questão do patrocínio o Palmeiras manteve o seu nível de entrada de receita. Então querer comparar duas coisas que estão nesse momento estão muito diferentes é só com muita má fé mesmo. E aí esse repórter lança essa matéria lá na revista Veja, querendo, quem quiser lá dar uma olhada, a manchete é essa, acabei de falar, Palmeiras dá exemplo na crise, Corinthians, Flamengo e outros, aí ele bota logo o Flamengo, tem que botar o Flamengo na manchete, que é para ganhar audiência. Botou o Corinthians e o Flamengo, que são os clubes que dariam mais audiência, Ele bota, e outros, quais são esses outros? Ele não fala também. Então, mais uma matéria, mais um jornalistazinho aí querendo ganhar visibilidade, atacando o Flamengo, comparando algo que nesse momento não tem nenhum tipo de comparação. Como eu falei, o Flamengo é autossustentável, ele se sustenta pelas suas próprias receitas e depende também da questão dos patrocinadores, que diferentemente do Palmeiras do patrocinador do Palmeiras estão sofrendo um abalo econômico nesse momento. Então, uma comparação, como eu disse, só para ganhar aí um pouquinho mais de audiência, porque está difícil, nesse momento que o futebol está parado,
ficar falando sobre futebol. Essa é a grande questão. Então, vamos falar sobre aquilo que dá audiência, vamos atacar o Flamengo. Esse é o raciocínio. Já foi assim com o Fábio Sormani, né, por mais de uma vez, agora esses jornalistas, o Neto e tantos outros aí que, para sobreviver nesse período de pandemia, tem que atacar o Flamengo de alguma forma. E agora, pessoal, nós vamos eleger o nosso lateral esquerdo do Flamengo de todos os tempos. Vamos eleger o titular e o reserva. Nós temos, né, nós já escolhemos o goleiro, o lateral, o goleiro foi o Raul, o reserva foi o Júlio César, os laterais, o titular foi o Leandro, o lateral direito, obviamente, foi o Leandro, e o reserva o Jorginho, e a zaga ficou com, o miolo de zaga ficou com o Aldair e com o Moser. Nós vamos agora eleger o nosso lateral esquerdo. E eu selecionei aqui 5 laterais esquerdos, lembrando que vocês podem opinar, né, sobre outros laterais que não vão aparecer aqui, e é livre, vocês podem pensar em quem vocês quiserem. Vamos lá. Bom, dos 5 laterais, obviamente que já é o titular e a gente nem tem como discutir, né? É o Júnior, é o nosso capacete, é o nosso maestro, é o nosso vovô garoto. O Júnior é, sem dúvida, o maior lateral esquerdo do Flamengo de todos os tempos e um dos maiores laterais esquerdos do Brasil e do mundo. Então, o Júnior, ele só está nessa lista porque tem que dizer quem é o titular, né? E o titular é o Júnior. E agora nós vamos para outros 4 laterais que eu selecionei aqui e vou passar para vocês agora. Atirson, eu entendo que o Atirson foi um jogador que marcou época no Flamengo. O Atirson, considero ele um lateral que era muito habilidoso, de forte apoio no ataque. Atirson fazia muitos gols, era uma característica do Atirson, ele fazia muitos gols e de muita habilidade. A marcação não era o seu forte, embora ele não deixasse também a desejar. Então temos aí o nosso Júnior Capacete. A outra sugestão seria o Atirson. A outra sugestão que eu deixo é o Leonardo. Leonardo foi campeão no Flamengo na Copa União, depois foi campeão, salvo melhor juízo, também da Copa do Brasil em 1990. Em 1990 o Leonardo deixou o Flamengo, foi para o São Paulo. Tem uma história curiosa do Leonardo, que no jogo de estreia dele, eu não lembro com quem era, se era contra o Vasco ou se era contra o Fluminense, o Leonardo ele não conseguiu entrar em campo no primeiro tempo. Ele vendo o Zico, vendo toda aquela movimentação, ele teve um acesso de choro, e aí ele não conseguia entrar em campo. Ele só conseguiu entrar em campo no segundo tempo e jogou pra caramba. O Leonardo jogava muito habilidoso, foi campeão do mundo, né, com o Brasil em 1994, excepcional jogador. Entendo que ele também tenha marcado época no Flamengo. Uma outra opção, aí uma quarta opção, já falamos do Júnior, do Leonardo, já falamos do Atirson. Uma outra opção é o Juan Maldonado. Juan é bastante questionável, né? Mas eu entendo que ele também foi um lateral esquerdo que marcou época no Flamengo. Juan fez parte daquela equipe que foi campeão brasileira em 2009, ele chegou a ser indicado para ser o melhor lateral esquerdo naquela ocasião. Ele não ganhou, mas eu entendo que o Juan, ele marcou época também na nossa lateral esquerda. É um jogador com alguma habilidade, algum refinamento, né? Eu lembro de bons jogos do Juan. O Juan fez excelentes jogos, mas nunca teve assim aquele grandes destaques, né? Sempre foi um jogador bastante contestado, mas de fato ele marcou época no Flamengo. Bom, e como quinta opção eu deixo aí o Felipe Luiz. Eu acho o Felipe Luiz um jogadorzaço, um baita jogador, assim, de muita técnica, de muito empenho, de muita concentração, de um jogador que está sempre muito concentrado no jogo, de muito entendimento dos espaços, de um apoio no meio de campo. Ele constrói jogadas. A única coisa que eu acho aí do Felipe Luiz é uma questão pontual que acho que tem muito a ver com o condicionamento físico dele, é que ele não está conseguindo
recompor a defesa, né? Ele está deixando alguns espaços ali, mas eu acredito que isso seja muito por questões físicas, né? Ficou meio extenuado, né, no ano passado. Esse ano uma pré-temporada aí bem curtinha, então acredito que isso tenha preponderado aí para essa dificuldade do Filipe Luís em recompor ali o sistema defensivo do Flamengo. Mas é um excelente jogador. Eu acho que o Filipe Luís ele tem tudo para brigar aí, para entrar nesse quadro da nossa seleção do Flamengo de todos os tempos, pessoal. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Isso é importante para o nosso trabalho, para que a gente possa crescer cada vez mais junto com vocês, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!